Olá, pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Temos agora mais um painel, o painel de viabilização de projetos artísticos, culturais e do entretenimento. Eu sou Tiago Renaud, professor do Departamento de Engenharia de Produção, Habilitação, Produção Cultural da Unirio. Vamos contar hoje no nosso painel com a participação do Marconi Viana, que é gerente setorial de Economia Criativa do BNDES, com a participação da Juliana Capellini, da Conspiração Filmes, que é a diretora executiva. Contaremos também com a Rosane Braga, da FBL Criação e Produção, é a gerente executiva desta empresa, e com o Alexander Kellner, da Conspiração Filmes, que é da área de Legal and Business Affairs. Então, cada um de vocês terá 10 minutos para realizar a sua apresentação. Gostaria de convidar o Marconi Viana para ser o primeiro a fazer a sua apresentação. Por favor, Marconi, você tem a palavra. Obrigado, Thiago. Olá a todas e a todos. Bom, eu sou o Marconi Viana, do BNDES. Bom, o banco ele tem um histórico de atuação no setor do audiovisual desde 1995. A gente apoiou, tanto no âmbito do nosso antigo programa BNDES Procult, como também no papel de agente financeiro central do Fundo Setorial do Audiovisual. A gente tem aí uma estrada aí que de longa data, que hoje apresenta resultados bastante expressivos para o fomento ao setor audiovisual brasileiro e para o setor da economia criativa como um todo também. A gente trabalha, eu falo muito do audiovisual porque aqui no banco a gente concentra muito nossa atuação em audiovisual, editoras também, mas a gente também trabalha com a parte de patrimônio histórico. Eu vou focar muito na parte de audiovisual e editoras, porque é onde eu contribuo mais aqui diretamente, mas lembrando que o banco vem também contribuindo bastante nessa linha de apoio ao patrimônio, de restauro nos grandes monumentos. Bom, a gente tem aí, com o histórico hoje do Procult, um resultado de mais de 700 milhões em operações para a indústria do audiovisual, especificamente, mas cerca de uns 40, 50 milhões também para o setor editorial, isso incluindo recursos reembolsáveis ou aqueles incluindo também incentivos fiscais e recursos do FSA. E trabalhamos também na indústria de games. O banco ele foi pioneiro, anos atrás, de fomentar o setor de games quando ainda não era encarado como uma indústria consolidada no Brasil. Hoje o Brasil ele é um grande potencial no setor de games. O Brasil foi país homenageado, inclusive, na Gamescom, na Alemanha, desse ano, que é o principal evento para o mercado de games do mundo. Então, é algo notável que a gente precisa dar bastante destaque, porque mostra como é que tem a pujança do nosso setor audiovisual, nosso setor da economia criativa, vem recebendo a devida atenção mundo afora e talvez não tão merecida aqui dentro. Está precisando realmente ter um pouco mais de holofote para essa linha, porque é um mercado bastante consolidado, um mercado com profissionais super gabaritados e que, talvez por conta desse baixo reconhecimento, a gente vem perdendo muito desses profissionais que hoje, por conta da digitalização da economia, a migração de um profissional de TI ou na parte de composição de audiovisual, por exemplo, ele consegue trabalhar de casa para uma empresa do Canadá, para uma empresa da Alemanha, para uma empresa do Japão, sem ter que incorrer em custos de deslocamento, etc. E isso faz com que a indústria fique muito mais competitiva e a gente perca esses profissionais. Quem é do setor audiovisual sabe que tem esse problema, que é um problema recorrente, principalmente na parte de pós-produção, agora falando não só sobre games, falando sobre filmes e séries. E o banco está atento a esses movimentos. Então, hoje, o grande desafio para a gente dentro do setor audiovisual é conseguir estabelecer uma indústria que seja consolidada a ponto de conseguir reter esse profissional. Então, hoje, o BNDES ele tem trabalhado muito em linha para conseguir fazer esse pulo para o adensamento da cadeia do audiovisual. Eu vou trocar o termo cadeia, vou falar do ecossistema do audiovisual, porque cadeia dá a ideia de uma linearidade e não é uma linearidade. Você está trabalhando aí com entes que trabalham em várias frentes diferentes. E a nossa preocupação maior
é que, considerando o benchmark hoje, como a Europa, como a Ásia, Coreia, Japão e os Estados Unidos, o Brasil ele é um país que ainda se encontra, de certa forma, num período pré-industrial para essas indústrias criativas. Mais uma vez, eu estou frisando muito a questão de audiovisual e editoras. Basicamente, nesse momento, estou falando mais de audiovisual. E quando digo pré-industrial, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que cada elo dessa cadeia ele funciona de forma bastante pujante, de forma bastante potente, tem seus profissionais de destaque, mas esses elos eles não se comunicam de forma orgânica, de modo a que essa indústria consiga se retroalimentar, que ela consiga se desenvolver à revelia de movimentos indutores específicos do Estado. O Estado, em todos os países, cada um tem uma dinâmica de reprodução específica, mas no Brasil o Estado ele entra como não como um fomentador, mas como um elo que possibilita a multiplicação dos investimentos, das produções por esse setor audiovisual, para os setores da economia criativa. E o que isso tem de nocivo talvez não seja a palavra, mas o que isso tem de pernicioso para esse setor? Você fica muito dependente de políticas específicas. Mundo afora, o Estado ele entra como um fomentador, como aquele que garante o salto competitiva daquela indústria. Aqui no Brasil, a gente ainda está nessa fase de conseguir consolidar a indústria de forma que a gente consiga garantir que esse setor ele funcione, que ele ande pelas suas próprias pernas. Esse é o nosso grande desafio atualmente. A gente tem esse driver para conseguir endereçar, então a gente estuda bastante o setor para entender como é que a gente consegue dar maior capilaridade nos nossos recursos. O banco, enquanto banco público, ele tenta entrar justamente naquelas falhas de mercado, onde o mercado privado não consegue se inserir. E na economia criativa a gente sabe que isso é uma grande dificuldade, é um setor muito carregado do que a gente chama de bens intangíveis. Né? O que são os bens intangíveis? São aqueles bens que você não consegue mensurar com muita propriedade. A gente está falando aí do capital intelectual, por exemplo. A gente está falando daí de patentes. Patentes talvez seja um caso à parte, que você ainda tem algumas técnicas de contabilidade que conseguem fazer alguma certa monetização daquele intangível. Mas os bens intangíveis são muito mais do que isso. E é um setor muito carregado de bens intangíveis. Então, a grande dificuldade é você conseguir trazer esse setor para a financiarização, porque todo banco ele precisa trabalhar com garantias, ele precisa trabalhar com questões específicas ligadas ao desempenho de um projeto. Você tem que saber conseguir antecipar o bom desempenho de um projeto. E quando a gente fala de uma economia que é muito pautada por bens intangíveis, você gera uma certa dificuldade de trabalhar essa mensuração, de dar concretude a essa mensuração. Então, é um grande desafio hoje para o setor, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente sabe dessa grande dificuldade, porque quando a gente fala de uma produção audiovisual, por exemplo, você consegue talvez antecipar o sucesso de uma produção de acordo com os atores daquela produção, de acordo com o histórico de um diretor, de um grande produtor, mas a gente tem que pensar também que a gente não pode concentrar recursos sempre nas mesmas obras, sempre nos mesmos produtores, que você acaba gerando uma certa hipertrofia do meio, né? Você garante que só poucos players consigam ter acesso a recursos financeiros, e num país como o Brasil, em que você quer garantir realmente que haja uma disseminação, que haja uma pulverização dos investimentos, que você consiga buscar gente não só no sul-sudeste, mas pessoas no nordeste, na região norte, no centro-oeste, para dar realmente oportunidade para esses produtores conseguirem desenvolver suas obras. A gente tem que conseguir, então, verificar uma forma de trabalhar com essas empresas, com esses entrantes. Então, é uma grande preocupação também de a gente trabalhar com as startups do setor, de forma a acelerar essas startups. O banco ele teve a iniciativa do BNDES Garagem, tempos atrás, que a gente quer garantir que ela continue, talvez agora direcionando mais especificamente para esses players do setor da economia criativa. A gente está ainda numa etapa de estabelecer quais serão as grandes diretrizes desse posicionamento do banco para dar maior robustez ao setor. Então, o que a gente está fazendo ao longo de 2023? Eu acho que vale uma ressalva rápida aqui. Nos últimos anos, nos anos recentes, a gente tinha o BNDES Procult, que era o nosso grande instrumento de apoio ao setor cultural, da economia da cultura. Ele foi descontinuado em 2017, por um posicionamento das gestões anteriores. O banco, então, se distanciou, de certa forma, do setor da economia da cultura. E agora, esse ano, pela mudança de governo e, naturalmente, pela mudança da gestão também, muito felizmente, o banco está voltando agora a atuar de forma mais incisiva, mais proativa com o setor audiovisual.
mas está sendo um ano complexo para todo mundo, porque a gente está tendo que se reposicionar, e não é uma coisa muito simples, porque foram muitos anos aí de descontinuidade, então você tem que... São várias estruturas burocráticas, estruturas institucionais que você precisa repensar e reconfigurar, e o tempo do Estado brasileiro ele não é o mesmo tempo do setor privado. A gente precisa trabalhar com mecanismos de compliance muito complexos, então cada movimento requer controles, negociações que precisam estar em pauta. A gente precisa estar realmente entendendo cada uma dessas particularidades do que está sendo pensado, para conseguir garantir que a gente tenha na ponta realmente a efetividade daquela atuação. Então, a gente está, ao longo desse ano, a gente teve um seminário agora no dia 30 de agosto, do setor audiovisual, que foi o Seminário BNDES, Setor Audiovisual Brasileiro, que foi um sucesso tanto para fora quanto para dentro do banco. O banco ele viu com muito bons olhos a participação da sociedade civil nesse evento, mostrou realmente o interesse desse reposicionamento do banco, o interesse do banco estar novamente na linha de frente de tentar trazer para o setor audiovisual nacional resgatar essa efervescência, o aquecimento da economia do setor. Então a gente está agora nesse exercício de tentar reconfigurar nossos instrumentos de forma de garantir que haja mais efetividade na nossa atuação. Então a gente está em conversa constante tanto com a Ancine quanto a Secretaria do Audiovisual em Brasília. Essa é a grande tríade que a gente trabalha aqui, é o BNDES, a Ancine e a SAV, para conseguir garantir esse escoamento correto de recursos. A gente trabalha, o banco, como eu já falei lá atrás, ele é agente central do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, a gente está agora entrando no novo ciclo do FSA. É a partir desse novo ciclo que a gente deve começar a trabalhar esses novos instrumentos. Basicamente, a gente vai repensar os instrumentos de crédito tal como eles existiam antes, mas a gente não quer voltar só a resgatar o passado. A gente entende que o modelo ele sofreu atualizações. A gente hoje tem um cenário em que o setor de streaming entrou muito forte no pós-pandemia, durante a pandemia veio para ficar. A gente sabe que isso significa também uma mudança na dinâmica do setor. O setor do streaming é um leviatã, ele traz um montante de recursos enormes que, ao mesmo tempo, também coloca o Brasil em disparidade no poder de barganha, de negociar com essas majors, essas grandes produções. Então, a gente sabe da dificuldade que tem do setor das produtoras locais de trabalhar a questão da propriedade intelectual, né? O modelo de buyout ele é bastante nocivo para o setor, mas é um setor que depende de recursos, então é difícil de você negar grandes produções com capital estrangeiro. Então, a gente está tentando entrar garantindo que a gente sirva desse elemento neutro no meio dessas negociações, dessa dinâmica nova que o setor de streaming veio trazendo aqui para o setor, para a gente garantir que a gente consiga contribuir para uma melhor canalização desses recursos, que consiga, de fato, estabelecer um crescimento nas nossas empresas. Que não seja só, mais uma vez, aquele voo da galinha em que o dinheiro entra, gera uma produção, gera um impacto positivo, e esse impacto ele não permanece, ele não se mostra constante ao longo do tempo. Então, eu não sei se eu já estou estourando aqui no meu tempo, eu não consigo ver onde é que está o reloginho, mas, acho que eu já até passei do meu tempo, né, Thiago? Desculpa aqui. Bom, é isso. Então, depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, se algum outro ponto que eu puder endereçar, por favor, fica à vontade. Desculpa aí por estourar o tempo. Tá tudo bem, Marconi, a gente começou em 3 minutos, né? Então agora passou 1 minutinho só, tá tudo certo. Obrigado pela sua fala, conforme eu disse, né? Vamos seguir com todos os panelistas, e ao final eu vou fazer a abertura para as perguntas e questionamentos. Então, gostaria de chamar agora a Juliana Capellini, que é a diretora executiva da Conspiração Filmes. Por favor, Juliana, você tem a palavra. Olá, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite ao InRio, assim, também pela organização, né, desse fórum super importante, interessante, a gente passar a discutir os modelos de financiamento do mercado. E adorei, Marconi, sua explanação, porque já me deu gancho para mim aqui de vários assuntos. Enfim, como o fórum aqui é falar um pouquinho de financiamento, a Conspiração Filmes é uma produtora já sediada no Rio há mais de 30 anos. Nós temos mais de 40 filmes no nosso catálogo, 26 séries, 39 docs e 38 formatos produzidos ao longo dos últimos 30 anos.
E trabalhamos com as mais diversas formas de financiamento e diferentes tipos de projetos de todos os gêneros. A gente gosta de ser uma produtora com conteúdo muito variado, então o nosso foco é desde um conteúdo popular, com bilheteria para o cinema, até um filme que possa circular, um documentário, mas pode circular mais em festivais, em canais específicos. A gente acredita muito nessa diversidade do audiovisual, e eu acho que isso só é possível mediante a formas diferentes de ver o conteúdo e de financiar o conteúdo. Então, é muito importante essa diversidade de entrada como players, né, como o próprio BNDES, que é um banco de desenvolvimento focado para a indústria, com o olhar de que o cinema, o audiovisual é uma indústria e que necessita, sim, de financiamento público, investimento, assim como qualquer outro país desenvolvido nesse lugar, em qualquer lugar do mundo, né? Quando a gente pensa um pouco assim nos nossos projetos, existe um pensamento que é muito interessante, assim, que é não só a forma como a gente vai financiar, mas assim o que a gente quer fazer sobre esse projeto, né? Qual o público que a gente quer atingir, qual o perfil desse filme ou dessa série, se é um público que a gente pensa, quero levar um filme para o cinema, é um grande público. Então, a gente vai por um caminho de busca de financiamento. Se é um caminho mais artístico, um filme que tem uma pegada mais cultural, que possa ir para festivais, que talvez seja um público mais de nicho, então existe um outro caminho de financiamento. E hoje em dia, a grande discussão, né, das formas de levantar recursos é a gente entender se a gente vai fazer um caminho que a gente chama de o original, né, das plataformas de streaming, que é um pouco o modelo do buyout, né, que o Marconi mencionou um pouquinho, que é uma negociação onde a gente leva o conteúdo para uma plataforma de streaming, eles se interessam pela ideia, fazem o financiamento de 100% dos recursos, porém eles ficam proprietários da propriedade intelectual. Então, isso significa que os produtores, os diretores, os atores, eles vão receber naquele momento, mas não recebem pelo direito intelectual, pela exploração disso ao longo dos anos, dessa obra, que pode tanto ficar na plataforma, quanto pode seguir sendo vendida para outros canais e outras plataformas. Isso é, inclusive, um dos principais pontos dessa forma de negociação, né, que está tendo a greve em Hollywood, que foi uma greve grande. Um dos pontos principais da greve, e que aqui no Brasil a gente acaba não conseguindo ter esse poder de barganha tão grande quanto lá fora, é justamente a forma que se negocia esse conteúdo original, assim, a forma como nós, donos e criadores de propriedades intelectuais, a gente acaba cedendo e não tem nenhuma possibilidade de isso ter um retorno a mais longo prazo, né? Então, o que a gente chama esse tipo de financiamento, ele é um serviço, é onde a gente presta um serviço de produção, mesmo sendo uma ideia nossa, uma propriedade intelectual nossa, e depois não ficamos mais com nenhum direito. É um financiamento que ele acaba sendo mais simples, né, mais rápido, pelo fato de que existe um parceiro que vai pagar 100% da obra, porém, ele não tem uma rentabilidade que eu acredito que é fundamental para a manutenção de uma lógica de indústria. Porque a partir do momento que a gente o Brasil começa a ter receitas, empresas brasileiras terem receitas das obras que são produzidas, esse dinheiro ele alimenta a indústria a investir em mais propriedades intelectuais e assim faz uma cadeia que continua se desenvolvendo. Como que a gente sai desse lugar, né, onde a gente não tem a propriedade intelectual? É quando a gente vai para o lugar da obra independente, que é hoje a nossa grande batalha, a nossa forma de manter a propriedade intelectual com os produtores, né, os criadores, mas existe uma forma de financiamento que depende muito do recurso de um público, não só público. Hoje em dia a gente consegue financiar uma obra sem ser 100% pública, né? Mas ele é realmente necessário para que a gente consiga completar esse financiamento, porque obviamente um player que vai entrar, por mais que seja uma plataforma de streaming, que pode fazer uma pré-compra
né, de um filme, de uma série, eles não vão financiar 100% da obra. Então, é necessário que a gente utilize os recursos públicos, mesmo que seja de uma maneira que não seja um fomento direto, como é, por exemplo, o fundo setorial do audiovisual, que fica participando como investidor do projeto, ou seja, o fundo também e tem um retorno desse investimento. Mas sem essa forma de financiamento, não existe como se financiar a produção independente. E essa forma de financiamento é uma forma que existe em quase praticamente todos os países do mundo, né? Até mesmo os Estados Unidos, os estados, os municípios também têm formas de financiar, incentivar a produção de cinema, né? E aí, sem contar a Europa, a Austrália, enfim, muitos países, a própria Argentina, Chile, aqui na América do Sul, também tem os recursos federais que são importantes para o desenvolvimento da indústria e que retornam em forma de emprego, né, em forma de geração de propriedade intelectual para o Brasil, em forma de desenvolvimento de uma cadeia que é muito importante. Hoje em dia, a gente está, infelizmente, né, com vários recursos públicos que voltaram a funcionar no país depois de um período de políticas públicas que não foram diretas ao setor cultural. Então, a gente, hoje, por exemplo, a cidade do Rio conta com a Rio Filme, que traz editais que são muito interessantes para o financiamento dos projetos, tanto editais de desenvolvimento, que eu acredito assim, que para quem está começando numa produtora menor, para quem está começando a desenvolver os seus projetos, são editais que são muito importantes, porque o primeiro dinheiro em qualquer empreendimento é o dinheiro mais difícil. Então, é muito, muito legal buscar esses editais de desenvolvimento. Então, a Rio Filme, no Rio, tem esses editais. Agora, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio também, via recursos da Lei Paulo Gustavo, lançou recentemente editais de desenvolvimento, e a própria Prefeitura de São Paulo também, com a SPCine, e a Secretaria também Municipal de Cultura, com a Lei Paulo Gustavo, tem feito esses editais. Então, assim, é interessante a gente, para quem é do Rio, para quem tem produtora no Rio, buscar essas formas de financiamento, mas também entender que regionalmente estão acontecendo editais onde é possível buscar, por exemplo, parcerias com outros produtores, né? Algumas coproduções. Isso é muito interessante de se pensar. E aí, claro, né, indo sempre, eu estou falando aqui do caminho que é a independência, o caminho onde a gente vai buscar financiamento em diversas fontes, né, seja a Rio Filme, como eu falei, ou a Secretaria de São Paulo, ou alguma outra secretaria regional, e combinar essas fontes, como, por exemplo, um fundo setorial do audiovisual, que traz também editais que são via produtora, ou então a própria produtora pode entrar no edital, ou via distribuidora, no caso de cinema, onde a gente pode fazer uma parceria, um contrato com uma distribuidora de cinema e levantar esses recursos. Ainda, novos recursos que estão entrando no mercado, que são muito interessantes, que não participam dos direitos da propriedade intelectual, porque no caso do fundo setorial, o fundo ele entra como investidor, então ele tem uma participação no equity, né, que a gente chama, que é um percentual das receitas futuras dessa obra, mas existem recursos, por exemplo, como o tax rebate, o cash rebate da Rio Filme, que ele é um recurso que incentiva que produções internacionais venham através das produtoras do Rio, através das produtoras da cidade, produzir aqui. Então, a partir do investimento, de um valor gasto que vem de um recurso internacional, a produtora carioca, ou também existe o cash rebate em São Paulo, a produtora paulista, podem usufruir desse retorno de um percentual do valor que é gasto na cidade. E é muito interessante, é organizado pela Film Commission em vários lugares do mundo, porque ele não só atrai produções e recursos internacionais, como também ele promove a parte turística da cidade. Afinal de contas, né, essas filmagens vão ser rodadas, vão ser exibidas ao redor do mundo.
Então, esse é um outro recurso que a gente acha que é super interessante pensar, principalmente nos projetos, por exemplo, que possam ter algum parceiro internacional, pode ser uma coprodução, projetos que vão para festivais internacionais, pode ser interessante buscar uma produtora fora do Brasil, usar os acordos internacionais de cinema que a gente também tem na Ancine, que vale a pena olhar, né? E aí, por fim, um outro recurso que a gente tem visto bastante, que eu acho que é importante todo mundo ter essa atenção, que é a entrada de novo das marcas, das empresas patrocinadoras de projetos do audiovisual. Isso tem ocorrido, a gente tem conversado com algumas marcas, elas podem entrar tanto com um recurso incentivado, que é o artigo 1º-A, que a gente chama que é a Lei Rouanet, a antiga Lei Rouanet para o audiovisual, onde a empresa patrocina e tem um retorno de incentivo fiscal no seu imposto de renda a ser retido, e ela coloca a marca e pode participar com várias contrapartidas que a gente oferece. Eu acho que isso é um recurso também que é captação, então buscar quais são as empresas que possam ter a ver com o seu projeto, uma marca que tenha o assunto, que seja relevante, e isso a gente tem visto também voltar o interesse das empresas no cinema, principalmente, né? Então, são muitas as possibilidades de financiamento. O que a gente entende agora, eu sei que está acabando, mas que é assim, uma diferença muito grande, depois o Alex vai contar um pouco, é a regulação do mercado, porque a regulação do mercado, as cotas de tela, tanto para o streaming quanto para o cinema, podem colocar as produtoras e os produtores de conteúdo numa situação melhor negocial quando existe um mercado que tem uma balança mais equilibrada. Então, as negociações, até mesmo o buyout, né, que a gente chama, das obras originais, a gente pode obter melhores negociações quando a gente consegue ter uma regulação do mercado que seja mais justa para todos os players envolvidos. Não sei se eu acabei o tempo, mas queria só dizer que já estou em 13 minutos, que horror. Então tá, então eu vou encerrar. E depois eu acho que o Alexander pode continuar nosso debate. Tá ótimo, Juliana, obrigado. De qualquer forma, a gente vai voltar, né? Então, vocês vão ter aí a oportunidade ainda de falarem um pouquinho mais, todos vocês. Obrigado, mais uma vez, aí pela sua fala. Agora eu gostaria de convidar a Rosane Braga, da FBL Criação e Produção, aliás, gerente executiva. Por favor, Rosane, você tem a palavra. Muito obrigada, primeiro pelo convite, parabenizando vocês todos pelo fórum, que é muito importante a gente debater e a gente conversar. O mercado do audiovisual necessita disso nessa retomada, ouvir todos os players, não só os grandes quanto os pequenos. E a Juliana fez aí um apanhado bastante complexo e bastante bom sobre todas as leis de incentivo. Eu tinha pensado em fazer isso devido ao público, mas eu acho que agora eu vou dar uma mudada no meu enfoque e falar um pouco mais para essas pessoas que estão começando e estão querendo entrar nessa área do audiovisual. O Marconi também fez uma explanação maravilhosa, a gente acredita muito, eu estive presente no fórum do BNDES, foi realmente um espetáculo, é como se a gente estivesse indo para uma estreia de um acontecimento grandioso, e a gente botando muita fé no BNDES, nessa retomada do audiovisual. Mas eu queria falar uma coisa assim, que eu acho que é um pouco... Para mim, a parte mais complicada de todo o processo do audiovisual é essa fase da captação. Por quê? Porque, primeiro, a viabilização econômica, nem todo projeto que a gente acha maravilhoso, que a gente acha assim, nossa, essa é minha menina dos olhos, ele consegue o recurso de implementação do projeto. Às vezes, você dimensiona o projeto para 100% e você consegue 50%. 80%, e às vezes o redimensionamento desse projeto é muito complicado dentro de uma produção. A Juliana deve saber, a Juliana e o Alexander devem saber isso
bastante propriedade, tal qual a gente. Então, assim, primeiro, quando você apresenta um projeto para um BNDES, para uma Petrobras, a tua vontade é que ele diga, nossa, esse projeto é maravilhoso, é o projeto que eu quis da minha vida e aqui toma 100%. Isso acontece em muito poucos projetos e muito poucos players, tá? A viabilização de cada projeto demora muito. Então, assim, na hora, até a partir da concepção, até ele ir para uma janela de exibição, 3 a 4 anos de labuta. Então, não é uma coisa assim... A gente tem um pouco do glamour do audiovisual, um pouco do glamour de quem trabalha nessa área, mas é uma área de muito, muito, muito investimento e muita dedicação para a gente que está desse lado, né? O que eu acho que eu posso agregar aí na apresentação da Juliana? Eu acho que o maior desafio na área de viabilização financeira de um projeto é você identificar as fontes de recursos que cabem no seu projeto. Às vezes, você tem hoje, conforme foi falado, uma série de editais, uma série de empresas voltando com patrocínio direto, patrocínio na lei, da tão falada Lei Rouanet, né? Que é uma lei que é distorcida para quem não conhece a lei, tá? Sempre diz, a empresa tal pode pegar 10 milhões na lei do audiovisual. E isso não é... Isso aí, uma coisa é você estar apto a buscar esse dinheiro no mercado, outra é você conseguir. Então, você tem que ficar um pouco atenta a esses editais e também saber ler os editais. Isso é a coisa mais confusa na nossa área. Quando você acha que você já viu de tudo, vem um edital completamente diferente. E aí tem aquelas pegadinhas dos editais, tem aquelas que não se adequam ao estágio atual do seu projeto. Isso aconteceu comigo agora, com a FBL, agora na Lei Paulo Gustavo. Eu estava ansiosíssima pela Lei Paulo Gustavo, a gente está com um projeto que está no meio de produção. Eu disse, nossa, vai ser agora, porque tem tudo a ver. E aí ele entra com... Não pode ter o primeiro recurso, e tem... Ou primeiro... Não pode ter... tem que ter ou o primeiro recurso, né? Eles vão investir no primeiro recurso ou na finalização, e eu estou exatamente no meio. Então você fica, ai meu Deus do céu. Então é um sofrimento a todo momento, tá? A gente tem que ficar atento, saber ler os editais, e uma coisa importantíssima que muitas produtoras se esquecem, tem que estar com as certidões negativas em dia, porque você chega e diz, nossa, chegou o Paulo Gustavo, tem 2 semanas para você escrever o projeto. Aí você manda o teu contador tirar uma certidão negativa que demora 4 semanas. Perdeu o edital. Então, é importante que as empresas também se conscientizem que elas têm que ter um escopo. Assim, isto aqui tem que estar sempre certo, e a gente tem que estar sempre atenta a isso, para que a gente não perca oportunidades de mercado. Outra coisa que eu acho que é bastante... que é um desafio também, é identificar as fontes de recursos que cabem no seu projeto, porque às vezes você pode ter fundo setorial, mas também você pode ter um pedaço da Rouanet, então, assim, existe uma mescla de investimentos que podem ser usados em projetos simultâneos. Isso também requer um controle muito grande de quem está fazendo isso. Não vamos esquecer que são recursos públicos, e recursos públicos a gente tem que ter o dobro de preocupação quando o recurso é privado, né? Isso é uma coisa que a gente tem muita preocupação aqui dentro da produtora. A gente diz que o dinheiro não é nosso, então a gente tem que gastar ou investir ele com muita propriedade, porque a gente está usando o dinheiro do povo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem muita preocupação, né? Fora esses editais, conforme a Juliana falou, você tem os streamings.
você tem os recursos diretos, que são cada vez mais escassos, né? Porque as empresas se acostumaram também com as leis de incentivos. Claro que é muito melhor você ter uma isenção fiscal do que você botar um dinheiro direto num projeto, seja qual for ele, né? Então, a gente tem, nessa retomada agora, muitas empresas ainda estão olhando esses projetos, esses recursos, com um pouco mais de cuidado e com mais... Então, a gente tende a ter que ter uma malha de pessoas com que a gente vai visitar, empresas que a gente já conhece o seu trabalho. Então, é um trabalho que eu chamo de Avon Chama, né? A gente vai batendo em cada empresa, se apresentando e mostrando o projeto, o que fez, o que não fez. A FBL tem 30 anos no mercado de documentários e produtos audiovisuais, então assim, a gente já tem um certo estofo, mas mesmo assim não é uma coisa fácil, porque mudam as pessoas, mudam os direcionamentos, principalmente as estatais, que estão sempre voltadas ao sabor do vento, né? Então, às vezes, você tem, como o Marconi falou, você tem estatais que investem só em teatro, aí outras que investem só em audiovisual, outras que investem na... Então, você tem uma gama de empresas também que você precisa saber o que ela quer. Não adianta você botar o seu projetinho debaixo do braço e resolver bater no BNDES, sabendo que o BNDES não está voltado para esse segmento. E outra coisa, quando você trabalha com os players, por exemplo, os streamings, os canais a cabo, também não adianta você chegar e botar num travel box, sei lá, apresentar um projeto de, sei lá, de qualquer outro tema que não tenha a ver com o core business do projeto. Isso eu conheço muita gente diz assim, mas esse projeto é ótimo, e sai batendo em todos os players, sem conhecer exatamente o que eles estão ali para botar na tela, o que tem interesse. Tá? Então, primeiro, conheça bem o player onde você vai apresentar o seu projeto. Até para não perder tempo, o seu tempo e o tempo de quem está do outro lado, que geralmente é o tempo super escasso também. Uma coisa, acho que também é importante, que a gente dá pouca importância dentro da indústria audiovisual, é a segunda janela. O produtor tem uma ideia que é o seguinte, eu fiz meu projeto, maravilha, ele foi para o Netflix, tá bom, foi para o Netflix, tá bom. Não, existem outros players também que depois da exclusividade você pode fazer esses conteúdos irem para outros lugares. Isso também é importante, porque é importante não só a democratização do conteúdo, né? É importante você passar ele em outras telas. Isso é um dinheiro, não é um dinheiro muito grande, mas é um dinheiro interessante para a produtora, e você, mais do que isso, você está botando a sua marca rodando e você conscientizando o seu público do que você está querendo dizer. Uma coisa que eu acho interessantíssima agora nesses novos editais é a democratização da produção também, sair do eixo Rio e São Paulo. Isso é muito importante, porque o Brasil, apesar da produtora ser sediada no Rio, isso não é uma coisa assim, boa para a nossa produtora assim, em termos de negócio, mas eu acho muito importante. O Brasil não é só Rio e São Paulo. O Brasil tem profissionais maravilhosos. Existe, sim, para as empresas que estão aqui no mercado do Rio de Janeiro ou de São Paulo, possibilidade de associações e coproduções em outros estados. Então, isso também amplia para o nosso mercado várias opções. E eu só gostaria de finalizar dizendo que nós estamos num momento de muita esperança, que o mercado audiovisual se retome, que a gente tenha players, cada vez mais as empresas tenham consciência da importância da formação de uma indústria audiovisual.
Obrigado, Rosane. Vamos seguir agora com a fala do Alexander Kellner, que é da Conspiração Filmes. Ele é Legal and Business Affairs. Por favor, Alexander, você tem 10 minutos para realizar a sua fala. Difícil, né, terminar depois de tantas falas muito boas. Eu vou tentar terminar com uma mensagem legal, de otimismo. Falando também, né, para os novos entrantes, para os alunos, né, uma coisa interessante, assim, uma curiosidade. Eu sou fruto de uma medida regulatória em prol do mercado audiovisual. Por quê? Porque lá para 2011 eu tinha terminado a faculdade de Direito, estava ainda tentando buscar, me estabilizar, né, muitas dúvidas ainda, mesmo depois de formado, e surgiu, então, a Lei 12.485, né, de 2011. Eu me interessei por aquela lei, comecei a investigar o setor, né, e o mercado do audiovisual, e tive a oportunidade de ingressar nesse setor, né? Como a gente às vezes pensa, né, em regulação, em fomento público, e como isso envolve uma gama de profissionais, não só os profissionais do lado artístico, né, como um advogado que acabou se interessando e está nesse mercado já há bastante tempo, né? Então, falando para os novos, né, por que isso? Só para vocês saberem o porquê do início nessa fala. A gente está num momento muito semelhante, 12 anos depois. A Lei 12.485, ela fixou alguns instrumentos pioneiros no Brasil. É a Lei de Acesso Condicionado, né? A Lei do TV a cabo, onde ela fixa cotas, né? Ou seja, uma participação obrigatória de obras brasileiras na rede dos canais e numa tentativa de estimular o consumo e a procura por esse conteúdo, né? E hoje a gente encontra, né, um momento interessante também, né? O direito autoral em si, né, se a gente pensar em direito autoral, ele está sempre relacionado com uma espécie de revolução tecnológica, né? A gente veio, né, o teatro, depois o rádio, depois a televisão. Aí nós tivemos a lei de acesso a cabo, que, enfim, a despeito, né, em razão de uma alteração tecnológica. E agora a gente tem o streaming, né? E a gente tem uma janela interessante para regular esse tipo de atividade comercial. E ela é bem semelhante ao que aconteceu na época da Lei 12.485 de 2011. Então, novos profissionais, vocês que nos assistem, fatalmente estão num momento muito interessante para ingressar nesse mercado, né? Um ponto importante sobre o mercado audiovisual em si, né, o ecossistema audiovisual, como muito bem colocado pelo Marconi, é que existem algumas formas de você compreender ele, né? Por exemplo, o mercado audiovisual ele sempre deve contar com fomento público, independente de uma ideia de autossustentação ou não. Pelo seguinte, o mercado audiovisual, na verdade, o ecossistema do audiovisual, ele tem relação com o turismo, ele tem relação com a arrecadação tributária, ele tem relação com o mercado jurídico, ele tem relação com o mercado de transporte. Ele, na verdade, ele é um indutor da economia. Ele funciona, inclusive, como meio de arrecadação estatal. Por exemplo, eu dou um exemplo para vocês, né? A gente está falando da Lei 12.485. Só para vocês terem uma ideia, em 2012 nós tivemos 1.706 CPBs emitidos. CPBs é como se fosse o CPF, a carteira de identidade de uma obra audiovisual. Com esse fomento público, em 2013, nós passamos de 1.706 para 3.297 CPBs emitidos. Então, assim, imagina a gama de profissionais envolvidos nessas produções. E um outro aspecto interessante também, né? Imagina a quantidade de operações que vão se desenvolvendo e a quantidade de receita tributária que pode ser depois redirecionada pela União e pelos demais entes federativos para as atividades estatais fim, né? Hoje nós temos uma situação muito interessante, muito análoga, porque nós estamos pré uma regulação, estamos pré esse momento regulatório. Existem projetos tramitando nas duas casas do Congresso Nacional que buscam emular o sucesso que foi a Lei 12.485 de 2011. E aí, voltando para o início da minha tratativa, né, o porquê que a autossustentabilidade do setor não é sinônimo de não ter investimento estatal, né?
Fora esses benefícios que eu destaquei, que são benefícios mais diretos do Estado, exemplo de arrecadação tributária, nós temos também 2 aspectos muito importantes. Você tem uma intercomunicação com os mais diversos setores, então você atrai turismo, né? Por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, Copacabana é uma praia muito famosa, por causa do audiovisual em si. A gente tem o caso da Coreia agora, né, com uma série chamada Round 6, né, que teve uma força de fomentar em absurdo o mercado coreano. Isso gerou, por exemplo, discussões a respeito de capacidade de buffer de internet, por exemplo, de melhora de infraestrutura de internet, por exemplo, na Coreia, que é uma discussão que a gente também tem no Brasil, né? Quando você fala, por exemplo, em streaming, quando você fala, por exemplo, em aumentar a base de consumo de streaming, no final das contas, você vai ter uma externalidade positiva, que é você aumentar o investimento de infraestrutura e fibra ótica para você espalhar cada vez mais pelo Brasil uma infraestrutura hoje tão importante no nosso cotidiano, que é, por exemplo, o acesso à internet, né? Então, o audiovisual, na verdade, ele muito mais do que apenas uma questão cultural, que é o final da minha fala, ele representa um importante instrumento de indução para o crescimento da economia, né? Isso é um aspecto importante, porque a gente consegue entender o porquê que temos BNDES como um grande parceiro que sempre está envolvido e sempre deve continuar envolvido no audiovisual. Temos uma agência reguladora, uma autarquia, e temos esses incentivos fiscais, né, que não são únicos e exclusivos do âmbito do audiovisual, mas existem algumas peculiaridades aqui. E o segundo ponto, né, já pensando no encerramento, é a ideia da nossa cultura mesmo, da nossa narrativa no mundo, do que é ser brasileiro, das nossas dificuldades, né? Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo. Eu tenho um filho de 3 anos, e hoje o meu filho de 3 anos, ele gosta muito de assistir Peppa Pig, por exemplo, que não é um IP brasileiro. Eu lembro que da idade dele, um pouquinho mais velho, eu gostava muito de assistir TV Colosso, que era um IP brasileiro. Outro exemplo, Patrulha Canina, né, para fazer uma analogia mais próxima de TV Colosso. O meu filho ama Patrulha Canina. Eu gostei muito de TV Colosso. Então, hoje, quando a gente pensa, né, nessa narrativa e nessa parcela de narrativa que o Brasil tem no mundo, a gente precisa da regulação justamente para fomentar o consumo de produto brasileiro por brasileiros, para a gente conseguir autossustentar a nossa própria autodeterminação e autoidentificação como brasileiros. Então, isso é um ponto importante também, né? E já me aproximando, enfim, do final, né, um último aspecto muito relevante sobre isso é que, além de toda essa discussão a respeito de regulação, além de toda essa discussão a respeito da própria ideia de cultura, a gente tem um movimento mundial que tem regulações muito semelhantes. A Europa, ela com uma diretiva da União Europeia. A Europa ela funciona de um jeito um pouco peculiar, porque ela é uma comunidade, né, de diversos países, então veio uma diretiva que é como se fosse uma lei supraestatal, que fixou em 2018 a preocupação com o streaming e com o acesso a conteúdo europeu. E essa diretiva começou a ser implementada pelos países. E hoje, na verdade, a gente depende de uma regulação sob pena de, concorrencialmente, na concorrência internacional, perder investimentos privados, não públicos. Por exemplo, se a gente pensar num budget de uma dessas multinacionais, ela vai passar a investir nos países onde ela é obrigada a fazer isso legalmente. E a gente cada vez mais vai ter menos recursos para investir nas nossas obras. E para finalizar mesmo, eu aprendi isso, tá? Não é uma fala minha. E eu, infelizmente, não vou conseguir dar o crédito dela, porque eu não lembro de quem eu aprendi. Mas o mercado audiovisual, o produto audiovisual, é um produto que tem uma espécie de concorrência que não necessariamente está relacionada à quantidade de recursos que você investiu para realizar. Por exemplo, um carro muito caro vai concorrer com um carro muito caro. Um filme brasileiro, que pode até ser muito caro no nosso mercado, ele vai concorrer
com uma produção americana de Hollywood muito mais caro. O preço do ingresso do filme é o mesmo. O preço da assinatura, né, por exemplo, de uma plataforma de streaming, é o mesmo. E você vai ter uma espécie de concorrência, né, desleal entre o que foi muito mais caro em relação ao que foi feito dentro das possibilidades. Então, são todas discussões muito, muito ricas, muito interessantes, e queremos encontrar sempre novos profissionais para ventilar, oxigenar e nos dar novas ideias. Obrigado a todos aí. É isso. Obrigado, Alexander. Bom, então agora que já tivemos aí as 4 falas do painel, né? A fala inicial do Marconi Viana, depois da Juliana Capellini, da Rosane Braga, agora do Alexander, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer entre vocês, porque eu tenho algumas questões aqui a serem levantadas. Alguém quer fazer algum comentário sobre a apresentação de alguém ou alguma pergunta antes que eu proceda com as minhas? Tá bom. Então, bom, olhando assim no geral, né, me chamou muita atenção, Marconi, na sua apresentação, né, que você destacou muito assim que a indústria audiovisual no Brasil ela está num estágio pré-industrial, né? E aí eu fiquei pensando assim, que caminhos são esses de amadurecimento que de fato nos levariam a um estágio industrial, num cenário que esses streamings que estão surgindo agora, que estão dominando o mercado, são streamings estrangeiros, né? A gente tem, claro, a Globo.com, que está aí, né? É um streaming brasileiro que está aí, mas, assim, né, me parece, olhando, que alguns elos da cadeia estão sendo dominados por empresas multinacionais e, né, essa lei que foi citada pelo Alexander, que eu nem conhecia, como eu já disse desde o início, eu não sou da área, né, parece que está forçando que mesmo multinacionais tenham determinada quantidade de conteúdo nacional, né? Mas, de qualquer maneira, o poder de barganha deles é enorme, né? Então, como é que o BNDES enxerga isso? O que poderia ser feito pelo Estado brasileiro para, enfim, né, fomentar o nosso mercado a despeito desse elo tão relevante que está sendo dominado por multinacionais? Então, Thiago, você fez a pergunta do milhão, né? Porque essa não tem uma resposta. Eu acho que aqui, no que cada um falou, se a gente for pegar trechos das falas dos 4 participantes aqui, acho que cada um deu uma receita de bolo, um trechinho da receita de bolo sobre para onde a gente tem que ir, né? A Juliana falou sobre a questão de film commissions, por exemplo, tax rebate, cash rebate. O Brasil hoje ele tem, por exemplo, só para falar dessa questão do tax rebate, do cash rebate, a gente tem isso de forma muito desestruturada. A gente tem a Rio Filme com cash rebate, a gente tem a SP Cine também lá em São Paulo com um mecanismo de cash rebate também bastante consolidado, e isso consegue canalizar de alguma forma, fomentar, induzir investimentos, trazer o capital estrangeiro para a indústria local e fomenta o turismo local, por exemplo, também. Então, isso talvez um déficit do Estado brasileiro que precisa ser endereçado. Isso falando só sobre essa questão de film commission. Quando eu falei da questão da indústria do audiovisual, está numa etapa pré-industrial, é porque a gente não vê hoje como, olhando, por exemplo, uma indústria tradicional, uma indústria automobilística, por exemplo, você vê todos os players trabalhando já com uma certa perspectiva de investimentos, uma certa perspectiva de retornos, o que garante com que eles possam fechar negócios, eles possam trabalhar em conjunto, independente de um terceiro setor, de um terceiro elo daquela cadeia entrando com um recurso externo. Ele sabe o que aquilo vai trazer de retorno para aquela cadeia. Então, o que a gente consegue entrar hoje com o Estado é para conseguir garantir essa previsibilidade. Um problema, por exemplo, com relação, acho que alguém comentou, se não me engano foi a Rosane, que falou algo nesse sentido, que existe uma falta de perenidade nas políticas para o audiovisual. Você tem um edital que tem algumas diretrizes específicas, no ano seguinte muda completamente, todo aquele planejamento que você tinha foi por água abaixo. Então, essa perenidade, essa previsibilidade, ela é fundamental. Isso aí é uma segurança institucional que as empresas hoje não têm
para conseguir fazer com que seus negócios sejam perenes. A questão também da formação profissional. Hoje a gente tem um déficit de profissionais capacitados, tanto no above the line quanto below the line, né? Above the line, para o pessoal que não conhece, a gente está falando mais de roteiristas, diretores, e o below the line são os técnicos, as pessoas que entendem das funcionalidades específicas para a produção de uma obra audiovisual. E a gente já está, mesmo com a indústria desaquecida, que a gente está num período assim de desaquecimento, a gente já está batendo no teto desses profissionais. Então, a gente tem que ter políticas também voltadas para essa capacitação. E para ter essa capacitação, você tem que garantir que esse profissional vai ser absorvido pelo mercado. Então, é o ovo e a galinha. A gente está pensando aí num ciclo que, se você não trabalhar todas as etapas dessa cadeia, a indústria não flui. Ela não passa de 0 para 1, que é esse que é o grande objetivo. Né? Eu reitero até o que o Alexander falou, que eu acho muito importante. O setor público, o financiamento público, o incentivo fiscal, ele independe de ser pré-industrial ou eu já ser uma indústria consolidada. Ele só tem perfis diferenciados a depender da etapa em que aquela indústria ela já se encontra naquele momento. No caso do Brasil, a gente precisa trabalhar nessa consolidação dos elos. Os outros países já conseguem pensar em alçar voos maiores, né? O setor público hoje na Coreia do Sul ele é um dos grandes responsáveis do sucesso tanto falando de K-pop quanto para o cinema sul-coreano também. Então eles estão cientes dessa importância. Eles trabalham muito forte a questão do turismo induzido pelo audiovisual, por exemplo. Né? Eu sei que a Embratur, por exemplo, ela trabalha muito nessa linha também, tem essa visão da importância do audiovisual para o turismo. Isso é uma coisa que o Estado ele consegue direcionar, porque se você deixar o mercado ele fluir por conta própria nesse sentido, é natural. O movimento de mercado ele segue onde há concentração do capital. E aí o capital ele se concentra e há uma hipertrofia em regiões, há uma hipertrofia em empresas. Você quer garantir que outras pessoas, outras regiões tenham essa oportunidade. Porque tem outros grandes profissionais que estão só precisando dessa oportunidade para surgir no Centro-Oeste, para surgir no Amazonas, surgir no Pará, surgir em Recife. Recife até tem um polo audiovisual muito forte, né? Foi um exemplo que surgiu, eu falei aqui, mas existem outras regiões que a gente precisa garantir que esses recursos sejam escoados nessa região. E aí que o Estado entra como esse elemento neutro, de conseguir garantir que haja políticas que fomentem essa canalização de recursos para essas regiões. E assim, eu falei 30%, talvez menos do que seja necessário, só para não ocupar o tempo de todo mundo aqui, e qualquer coisa a gente volta a esse assunto mais adiante. Obrigado, Marconi. Agora a pergunta vai conjunta, né? Tanto para Rosane quanto para Juliana, que trataram muito das questões assim dos editais e do financiamento propriamente dito. Olhando de fora, né, me surpreende como é picotado, né? Então, você pegar e fazer um projeto de 1 milhão é diferente, muito diferente de você fazer 10 projetos de 100 mil, né? E aqui está me parecendo muito mais o caso de 10 projetos de 100 mil do que um de 1 milhão, né? E com todas as dificuldades de sincronizar esses 10 projetos, talvez eu esteja exagerando falando em 10, né? Mas agora eu estou começando a entender porque quando a gente assiste um filme aparece tanto patrocinador, né? Que cada um patrocina um pedacinho, né? E isso vai gerando um custo de transação enorme, né? Então, e obviamente isso é uma barreira também para um novo entrante, né? Uma pessoa que está chegando agora, imagina, ter que captar em diversos editais diferentes, talvez dê mais trabalho até do que fazer o produto audiovisual propriamente dito, né? Ou seja, é um pré que custa mais tempo e tal do que fazer o produto audiovisual propriamente dito. Aí eu queria uma palavrinha de vocês duas, né? A visão da Conspiração Filmes e a visão da FBL Produções sobre essa questão do custo de transação de acessar esses editais. Então, realmente é um desafio enorme quando a gente fala de obra independente. Às vezes são 3, 4, 5 anos fazendo uma captação de recursos, o que para a gente também, essa falta de previsibilidade, quando a gente fala, por exemplo, em coproduções internacionais, que seria uma grande fonte de recursos para a gente, né? Trabalhar e até estar em projetos maiores com mais visibilidade internacional. Quando você tem um parceiro internacional, é praticamente impossível, porque quando um parceiro francês ou português ou qualquer grande indústria de cinema, audiovisual, eles têm uma previsibilidade de não só de ter a forma de financiamento, mas um prazo que hoje a gente não consegue cumprir, o que nos prejudica muito. Até o próprio streaming vai falar, poxa, mas eu quero esse filme para o ano que vem, para daqui a 3 anos, talvez eu já nem queira, né? Para daqui a 2, 3 anos. Então, isso
é bem complicado. Eu acho que é um lado que a política pública tem que trabalhar melhor, assim como o lado do financiamento, não só o financiamento das obras, mas o financiamento das próprias empresas, para nos dar formas de negociação também. Muitas vezes uma pré-venda, né, para um streaming, eles pagam quando você entrega a obra. E quem financia essa obra? A França tem um banco que financia, Portugal tem banco que financia, a Alemanha tem banco que financia audiovisual com juros menores. Enfim, acho que é uma forma também de profissionalizar a indústria e criar ferramentas para que a gente possa fechar mais negócios de uma maneira que seja condições negociais para a empresa produtora brasileira. Bem, assim, é duro, não é fácil a vida, não. E outra coisa também, o entrante nesse mercado, eles sofrem também de uma coisa que é a falta de conhecimento dos players, né? Então, assim, para você chegar numa pessoa que decide num canal a cabo, você rala pra caramba. Porque não é assim, você passa a mão no telefone e, olha, fulaninho, estou aqui com um projeto. E hoje estão fazendo também, as grandes anunciantes, eles estão botando também o banco de projetos. Então, você contrata uma empresa que vai selecionar os projetos que estão em consonância com a sua diretriz. E aí também, nisso aí, você já perde também dinheiro, porque tem o dinheiro que vai de agenciamento que vai para essa empresa. Então, são várias variantes que o produtor, quando vai apresentar um projeto, ou quando vai idealizar um projeto, mais do que apresentar, eu acho que você tem que pensar nisso desde o começo, quem pode viabilizar isso, quem pode entrar com recurso nisso, não só através de leis digitais, mas toda essa cadeia. E você tem que, primeiro, circular no mercado também, é outra coisa que a gente precisa, porque participando de ações como o BNDES fez, que você vai lá e vê pessoas, conhece pessoas e fala sobre a sua empresa e tem a oportunidade do network. Então, isso também é muito importante dentro da nossa área. Você conseguir chegar a quem decide, porque também não adianta a gente ficar com... Às vezes a gente entra com um projeto numa empresa, uma pessoa errada, e esse projeto não chega nem a quem tem que decidir. Então, são muitas variáveis mesmo. Mas é um mercado fascinante. Obrigado, Rosane. Bom, pensando na sua apresentação, Alexander, me veio à cabeça assim, eu percebi que você pensou nisso, né? Logo no início, quando você falou, não, que a indústria de cinema afeta a indústria de turismo e outras e tal, mas em algum momento, né, você também trouxe, que ao meu ver é o ponto muito relevante sobre isso, a questão do próprio soft power, né, da criação de narrativas, né, de afirmação de valores culturais brasileiros, né? A gente sabe o quanto o audiovisual norte-americano teve a favor do combate nazista, do combate ao comunismo, né? O quanto que o jazz e tal, esses movimentos culturais internacionalizados, né? Marconi comentou da Coreia, tem muita questão geopolítica também, Marconi, sabe? Não é à toa que o Japão e a Coreia são as culturas orientais escolhidas pelo mundo ocidental para serem propagadas. Se eu fosse apostar aí, eu colocaria que em breve a das Filipinas e a do Vietnã também vão aparecer, né? Em comum, esses países têm que eles formam um cordão, né, em torno da China. Então, tem muita questão assim, de soft power e outras questões que acabam perpassando esse tema. E aí eu tendo muito a concordar com o Alexander, né, que é a presença do governo, né, do dinheiro governamental, não é só para garantir que aqui as falhas de mercado vão ser resolvidas, né? É também para dar direcionamento e também para olhar essas coisas de inserção. E aí eu queria um comentário teu sobre isso, Alexandre. Como é que você enxerga, né, dentro desse cenário, né, TV Colosso versus Patrulha Canina, entendeu? E por aí vai, né? Eu já vi a Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas, assim, parece que a gente está ficando mais internacionalizado, né, em termos de desenhos e tal, que as crianças estão vendo e tal. E talvez isso nem, né, como nação, nem esteja nos ajudando tanto. Então, por favor, Alexandre,
você tem a palavra. Tentar ser bem breve, mas é interessante porque, por exemplo, a gente pensa, né, o Brasil, ele é um país muito rico culturalmente, tem muita coisa muito boa aqui, né? Jorge Amado, Machado de Assis. Quando a gente pensa em regulação, essa ideia de soft power, mas também não deixa de ser uma ideia de autopreservação, né? Porque senão o jovem ele vai conhecer o Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, ele vai conhecer a autora de Harry Potter, mas ele não vai conhecer Jorge Amado, Machado de Assis, ele não vai conhecer, enfim, Clarice Lispector. Nós temos um dever para com as gerações anteriores de lutar para preservar o que foi tão bem construído e o que foi tão bem feito, né? E isso é um ponto importante, porque a gente, na verdade, não precisa... A gente precisa de duas estratégias, na minha cabeça. A gente precisa da estratégia de diversificação, de regionalização, mas a gente também precisa de uma estratégia industrial. A gente precisa conseguir competir com uma série coreana, a gente precisa conseguir competir com uma série alemã, com uma série francesa, né? Porque, assim, a experiência econômica se mostrou que quando você tem um grande sucesso, a exemplo de um Round Six, ou agora a francesa, o Lopan, né? Você tem um importante instrumento de catalisação de mercado que vai contribuir, vai gerar recursos para você poder diversificar essa produção. Então, eu acho que uma estratégia não é excludente da outra, tá? Eu acho que a gente precisa andar juntos, de mãos dadas, e preservar, de fato, a nossa cultura, né, que é muito importante. Obrigado, Alexander. Então, agora, para fechar, eu gostaria de pedir que cada um de vocês, se fossem dar um recado aí para os novos entrantes, para os estudantes que estão chegando no mercado, que estão querendo entrar no mercado, o que vocês diriam para esses novatos e novatas aí que estão chegando agora? Na ordem das apresentações aí, por favor. Olha, eu sou o único aqui que é do setor público, eu não sou de uma empresa audiovisual especificamente, então eu vou tentar fazer por um outro lado. Eu vou dizer para eles conhecerem um produto que eles querem vender. Então, acho que é muito importante verem o cinema nacional, assistirem desenhos animados nacionais. O Alexander falou que o pessoal está vendo Patrulha Canina. Vou fazer uma correção aqui. A minha filha é viciada em DPA. Eu estou vendo o cartazinho do DPA ali atrás. Ela é viciada em DPA, entendeu? O meu filho gosta de Show da Luna. Então, e a gente está falando de duas produções aí que foram premiadas, sabe? Show da Luna ganhou o Emmy. Então, a gente tem produtos muito bons que competem, sim, competem. Eu posso colocar aqui... também eles gostam muito de Patrulha Canina, não posso mentir. Mas competem de igual para igual, pela economia da atenção que a gente fala hoje em dia, né? A economia da atenção, o Brasil, ele é realmente um grande competidor. Só falta realmente recurso. Então, a gente agora está num momento muito propício para quem está entrando no mercado, porque a indústria, tudo mais constante, se a gente considerar que agora a gente vai entrar em anos de normalidade, né, sem ter que discutir o óbvio novamente por aquele período de trevas que a gente passou recentemente, se tudo mais constante, a gente consegue agora garantir que a indústria ela vai realmente alçar o voo que a gente espera, o potencial que o Brasil tem, que já foi mostrado muito para o mundo inteiro na parte de publicidade, propaganda. A gente só precisa realmente agora escalonar isso para o montante necessário para a gente entrar nessa nova onda. O mundo está com demanda para consumo de produções audiovisuais fora do eixo Europa e Estados Unidos. Vide o que a gente vê das produções, não só asiáticas, mas muitas das produções latino-americanas estão começando agora a realmente ganhar bastante espaço lá fora. Então é um momento ótimo para entrar nessa indústria. A gente está trabalhando muito forte por isso. A gente entende que existe realmente um gap de infraestrutura enorme que a gente tem que endereçar. Foi uma das questões que eu não falei aqui. Então, consumam muito produto audiovisual nacional, porque você vai estar se ajudando para poder se capacitar para esse meio e vai estar também ajudando a própria indústria que você quer entrar a ganhar cada vez mais corpo e mais força. Obrigado, Marconi. Muito bom, Marconi. E só lembrando, né, que o BNDES foi um dos grandes patrocinadores aí do cinema infantil, né? Muitos filmes brasileiros foram produzidos com recursos de patrocínio do BNDES, porque, falando em DPA, é muito importante a gente ter esse investimento no conteúdo infantil por uma questão, principalmente, de formação de público para o conteúdo brasileiro, né?
E, assim, a gente está num momento muito, muito bom de mercado. Eu acho que é importante, assim, procurar sempre não achar que o seu projeto é um projeto pequeno ou não vai ter como acessar, buscar especialistas ou coprodutores ou fazer parcerias com produtoras para chegar no mercado que realmente é um mercado difícil de chegar para quem está começando. Mas é possível, muitos projetos, o próprio Round 6, os autores ficaram 10 anos tentando vender a obra e foi lá e funcionou e foi vendida para o mundo inteiro. Então, é um momento muito interessante, assim, a gente está super animado, acredito que a regulação que está por vir vai fazer uma diferença grande para as produtoras brasileiras, e além de todos os incentivos e editais que estão sendo feitos, a gente tem certeza que todos esses parceiros, como o BNDES, a Rio Filme, assim, a Prefeitura de São Paulo, eles estão trabalhando para uma formação da indústria como um todo, né? Desde a formação de equipe, quanto infraestrutura, né? No Rio a gente teve agora os estúdios, o Polo, que foi reinaugurado com a Quanta. Então, é um momento muito legal de investir assim, na produção audiovisual e buscar sempre parceiros que possam contribuir para o projeto, para crescer, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto de viabilidade também. Acho que se eu pudesse falar, assim, não é nem um conselho, mas assim, uma reflexão, invistam em capacitação. Eu acho que é muito importante você ir para um mercado que é tão complexo como o nosso, mas de uma forma profissional. Façam cursos, façam rodadas de negócios, frequentem o Rio 2C, vejam o que o mercado deseja naquele momento, porque também tem isso, tem momento que o streaming quer true crime, aí daqui a pouco você faz uma coisa linda de true crime, não é mais true crime, agora é não sei o quê. Então, assim, isso você só vai ter essa dimensão do que é o mercado se você frequentar o mercado, se você fizer parcerias, se você consumir o conteúdo brasileiro, ou seja, fiquem antenados, e mais do que isso, se capacitem. Isso é muito importante. Você tem cursos, Escola Darcy Ribeiro, você tem a Unirio, você tem várias universidades e vários cursos que fazem com que você conheça o mercado. E é muito mais fácil você entrar numa coisa que você conhece. Então, acho que isso é muito importante. Eu vou finalizar com uma... Né, lembrando, né, a gente está em 2023, né, mas a gente passou por 20, né, e a pandemia, né? Eu fico pensando o que seria do mundo na pandemia sem ciência e sem arte, né, sem cultura, né, para manter a nossa sanidade lá na quarentena. Einstein, né, eu vou fechar com Einstein, onde o mundo deixa de ser palco de nossas esperanças e desejos pessoais, onde o enfrentamos como seres livres, admirando, perguntando, observando, aí entramos no reino da arte e da ciência. Então, é uma mensagem de esperança. É um mercado difícil, mas é um mercado bonito, necessário, que precisa de gente nova. Bom, quero agradecer imensamente, né? Percebi que a palavra retomada apareceu várias vezes, assim, talvez seja a palavra de destaque dessa mesa, né? Apareceu na fala de todos. Declaro a nossa sessão encerrada. Quero agradecer imensamente, né, ao Marcone, a Juliana, a Rosane e o Alexander, que, né, emprestaram um pouquinho do tempo, né, desse tempo que hoje é tão caro, né, para estar aqui conosco e nos prestigiar aí com as suas falas. Muito obrigado, tá? Prazer, muito obrigada. Obrigada e disponha.